Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, do projeto Tamo Junto, Cultivando Saúde no Socioeducativo. Então, agora que na aula passada e na pílula passada, na prática passada, né, a gente já pensou um pouco sobre o processo de sentir emoções, né, de uma forma mais geral, agora a gente vai falar sobre autorregulação emocional. Essas são as duas perguntas que orientam nossa reflexão hoje. O que fazer para prevenir episódios emocionais intensos que podem ter consequências destrutivas, ou seja, episódios de desregulação, né, como a gente vai chamar aqui. E diante de um episódio desses, né, de desregulação, o que a gente pode fazer para minimizar danos e recuperar algum bem-estar, né? Então, primeiro, estratégias de prevenção, né? E também, elas também podem ser usadas em momentos, né, de desregulação. Mas para isso elas têm que ser treinadas antes, né? É difícil a gente querer, sem ter treinado, né, esperar que elas vão funcionar em um momento de crise, né? Por isso que é importante agir de forma preventiva. Essas ferramentas, existem muitas estratégias de autorregulação possíveis. As ferramentas que a gente apresenta aqui são úteis para qualquer pessoa, mas elas são especialmente úteis para crianças e adolescentes, especialmente adolescentes que sofreram traumas e adversidades, né? E pessoas que sofreram traumas e adversidades em geral. Ou seja, elas estão bem direcionadas ao nosso público aqui, né? Elas são simples, né? E elas são bastante poderosas, né? Então, pessoas que sofreram traumas e adversidades, elas têm ainda mais dificuldade, né, de lidar com as próprias emoções em geral. É por isso que existem estratégias mais específicas, né, que também são talvez um pouco mais suaves, né, de início, assim, para lidar com elas, mas que funcionam muito bem. Então, essa é a nossa principal referência hoje, para a nossa aula de hoje, é o programa C-Learning, Aprendizagem Social, Emocional e Ética, né? O C-Learning é um programa educacional que foi desenvolvido em uma colaboração internacional de muitos especialistas, né, do mundo todo, especialistas em psicologia, em desenvolvimento humano, em educação, em neurociência, né? Tudo isso para tentar incorporar as últimas descobertas científicas, né, sobre a aprendizagem socioemocional, sobre cultivo de boas relações, enfim, em um programa que pudesse ser aplicado nas salas de aula do mundo todo, com crianças e adolescentes e também com os professores, né? Então, essas ferramentas que eles oferecem podem ser e são direcionadas especificamente para os, nesse nosso caso aqui, para os adolescentes, né? Mas elas também podem ser usadas pela gente, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela aplicada tanto aos adolescentes quanto a nós mesmos, né? Durante essa aula. Do C-Learning, a gente usa as ferramentas de autorregulação que eles oferecem, né? As ferramentas que a gente apresenta aqui vêm desse programa. Então, como a gente já comentou na aula passada, né, as emoções são processos físicos e mentais. Elas envolvem a nossa mente e o nosso corpo, né? Uma resposta intensa do nosso corpo. Então, dessa forma, a gente pode imaginar que é possível abordá-las por dois caminhos, né? Um caminho mais mental e um caminho mais corporal. Então, para trabalhar com as emoções, a gente pode, focando na mente, né? A gente pode trabalhar elas na psicoterapia, né? Falando das nossas memórias, dos nossos gatilhos, dos nossos pensamentos, reenquadrando, né? Como a gente vê os acontecimentos das nossas vidas, né? A gente pode pensar sobre o que está acontecendo, refletir, encontrar outra forma de ver, né? E a partir disso as emoções vão mudando, né? Então, esse trabalho da nossa mente vai alterando as nossas emoções. Mas existe um outro caminho, né? Que é mais veloz, muitas vezes. Ele é mais útil em momentos de urgência. E para muitas pessoas ele é muito mais eficaz, que é o caminho do corpo, né? A gente vai falar sobre isso hoje.
Então, frequentemente, né, a gente acha que para lidar com as nossas emoções, a gente tem que lidar com o nosso psicológico, né? Então, com as nossas lembranças, a nossa história, as nossas ideias, né, os nossos pensamentos. A psicologia tradicionalmente trabalha assim, né? Nessa perspectiva de que é preciso entender as emoções psicologicamente e resolver, né, resolver elas assim. Mas nos últimos anos, né, se tem avançado muito na descoberta de que trabalhar com o corpo é uma forma excelente de cuidar das nossas emoções, principalmente nos casos em que elas estão realmente fora de controle, né? Em casos de desregulação, como a gente vai comentar. Então, nesse caso, a gente usa o corpo, né? Foca, ao invés das mudanças mentais que a gente conversou que as emoções provocam, né? Ao invés de ficar preso nisso, focando nisso, a gente foca nas sensações físicas. E usa estratégias para equilibrá-las, equilibrar o nosso corpo, né? Que está muito agitado em um momento de emoção intensa, né? Agitado ou muito letárgico, né? A gente vai falar disso mais adiante. Mas então, o que a gente descobre, né, a partir disso, indo direto para as nossas sensações físicas, é que a gente surpreendentemente consegue um pouco mais de bem-estar, bem rapidamente até, na maior parte do tempo, né? E aí, a partir disso, a gente consegue lidar melhor com a situação. Então, essa é a abordagem do Sea Learning, né? Eles focam em uma abordagem corporal das emoções mesmo, né? Então, para conquistar um pouquinho mais de bem-estar diante de emoções fortes, ao invés de a gente ir para a nossa mente, né? A gente foca no nosso corpo. Então, essa é a definição deles de autorregulação emocional, que a gente aproveita aqui, né, nessa aula. Autorregulação emocional é a capacidade de intencionalmente influenciar a trajetória da nossa emoção. Ou seja, tomar medidas, né, para direcionar como a gente quer que a emoção se desenrole, né? Conscientemente equilibrar o corpo e o sistema nervoso de modo a encontrar algum bem-estar, especialmente quando afetados por emoções fortes e ou estresse, né? Então, a autorregulação, essas medidas podem ser usadas principalmente, né, em momentos de estresse e emoções intensas, mas também no dia a dia, né, como uma forma de manter o bem-estar mesmo, né? Então, no Sea Learning, eles dividem a autorregulação em 3 componentes, né? Um leva ao outro, assim, eles têm uma relação meio de cadência. Então, equilibrar o corpo ajuda no controle cognitivo e dos impulsos, que ajuda a navegar nas emoções, né? Então, primeiro, equilibrar o corpo. Antes de mais nada, né? Regular o corpo e o sistema nervoso para otimizar o bem-estar, especialmente quando afetado por estresse, né? Equilibrar o corpo é recuperar um senso de segurança e um pouquinho de bem-estar, né? Diante de uma emoção muito intensa, né? O corpo se desequilibra nas emoções porque ele sente que ele está em ameaça, né? Então, ele ativa uma resposta muito intensa no sistema nervoso, né? Essa percepção de que a gente está sob ameaça ativa uma resposta muito intensa, que é uma situação de muito desequilíbrio físico, né? Porque ela está te preparando para responder a uma ameaça que é considerada grave, né? Importante, assim. Então, equilibrar o corpo é recuperar um senso de segurança, né? Exatamente porque a partir de um senso de segurança, o sistema nervoso se acalma, porque a gente envia a mensagem de que está tudo bem, de que a gente não precisa responder com essa intensidade toda, né? Daí o segundo ponto é o controle cognitivo e de impulsos, né? Isso tem a ver com a capacidade de direcionar a nossa atenção para objetos escolhidos, tarefas ou experiências, evitando a distração, né? Evitando deixar a mente ser levada na espiral da emoção, né? Então, tem a ver com colocar a nossa mente em um lugar, né? E controlar, né, os nossos pensamentos, assim, porque quando a gente está em uma situação de emoção intensa, nossos pensamentos ficam meio fora de controle, né? E além disso, nossos impulsos também surgem impulsos muito intensos, né? Então, se autorregular tem a ver com a capacidade de controlar esses impulsos também, né? De autocontrole.
Por fim, né, navegação das emoções, né, a nossa capacidade de navegar nas emoções, que não é enterrar as emoções, né, mas é responder construtivamente, né, a elas e cultivar comportamentos e atitudes, né, que facilitam o nosso bem-estar e não dificultam, né. Então a ideia não é ficar robotizado, né. A pessoa autorregulada não é uma pessoa neutra e robótica, né? Ela vai experienciar muitas emoções ao longo da vida, né? Mas ela não sofre tanto, né, com cada uma dessas emoções. Então, ela vive as emoções em um estado que ela consegue manejar, né? Ela não é arrastada para nenhum dos extremos, né? Da hiperexcitação, ou seja, da raiva, da ansiedade tremendas, e da hipoestação, da depressão, enfim. Ela vive a tristeza, a raiva, o medo, né? Mas de uma forma que ela consegue manejar, ela não está totalmente sobrecarregada, né? Então a gente, né, se autorregular é ser capaz de sentir as emoções sem sofrer tanto, né? Sem se sobrecarregar tanto, né? E todos nós temos essas habilidades em potencial, né? A gente precisa treiná-las agora. Aprender, né, e treinar. Então, para deixar mais claro, né, o que é autorregulação, a gente pode pensar na desregulação, que é o seu oposto, né? O que é a desregulação? É um estado em que o sistema nervoso está hiperexcitado ou hipoexcitado, né? Então é isso, ou ele está num extremo de agitação intensa, né? Então, ansiedade intensa, até mania, né? Ou muito nervoso, né? Ou com muita raiva, num estado de fúria, né? Ou ele está hipoexcitado, ou seja, ele está letárgico, ele está deprimido, ele está sem motivação, ele está apático, né? Ou dormente. E ou ele está num lugar de solidão, de isolamento, né? Esses são os dois extremos, né, nos quais a gente pode cair quando a gente se desregula, né? A nossa cognição fica prejudicada, né? Então a gente perde um pouco a capacidade de pensar racionalmente quando a gente está desregulado, né? A emoção realmente se apropria da gente, toma conta. Os nossos impulsos ficam descontrolados, né? A gente é capaz de fazer coisas muito destrutivas, né? A gente não consegue segurar, assim, se controlar. E um desconforto, né? Estar desregulado é muito desconfortável, é um lugar de mal-estar, né? Então é importante isso, né? Se desregular é muito desconfortável. Ninguém quer se desregular, né? É muito importante ter isso em mente quando a gente está perto de alguém que está desregulado, né? Que está desesperado, muito ansioso, ou então num surto de raiva, ou então deprimido, né? Porque às vezes de fora parece que a pessoa está escolhendo estar naquela situação, né? E ela não está. Nós nos desregulamos quando faltam as habilidades para se autorregular. Ou seja, se a gente soubesse como fazer diferente, a gente faria, né? Dada uma escolha, né? Se a gente tem a escolha de se desregular ou se autorregular, a gente sempre escolhe se autorregular. Porque se desregular é muito desconfortável, é um mal-estar muito grande, né? E a autorregulação é algo que se aprende, né? Exatamente depende dessas habilidades. Depende de aprendizagem, depende de prática, né? Se tudo der certo, né? A pessoa meio que aprende isso de uma forma orgânica na vida, né? Ela vê exemplos de pessoas que lidam bem com as próprias emoções e ela vai se modelando a partir disso. Ou ela vai mesmo na tentativa e no erro, né? Se tudo der certo, quanto mais velha a pessoa é, melhor ela é em se autorregular, né? Porque ela foi treinando, né? Foi experimentando ali, conhecendo melhor os próprios gatilhos, né? Vendo o que funciona para resolver as situações, o que não funciona, ver o que dá mais conforto para ela quando ela está numa emoção intensa, o que não dá, enfim. Mas muitos de nós não aprendemos isso, né? De uma forma orgânica. Natural, sem precisar
praticar, né? Então, a gente realmente são habilidades que a gente pode treinar e todo mundo vai se beneficiar disso, né? No caso dos adolescentes, ainda mais, né? Porque exatamente eles são muito novos ainda. Muitos deles não começaram a desenvolver essas habilidades ainda de uma forma mais robusta, né? Daí, na literatura, né, as habilidades que são associadas à autorregulação, né, nas pesquisas, enfim, passam muito pela cognição, muitas vezes, né? Então, por uma parte, né, cognitiva, pela razão. Então, tem a ver com flexibilidade, adaptabilidade, tolerância à frustração, resolução de problemas, né? A considerar as prováveis consequências das ações, né? Então, ser capaz de, quando a gente consegue avaliar, né, as consequências que pode ter um ato nosso, a gente consegue prevenir uma desregulação ou então consegue sair de um estado de desregulação. A capacidade de expressar necessidades, preocupações, pensamentos em palavras, né? A capacidade de enxergar nuances, sutilezas, né? Então, de não ver tudo preto no branco, né? Ser capaz de entender complexidades, né? Das relações das outras pessoas, enfim. Capacidade de empatia, né? Então, como a gente vê, muitas delas são mentais, passam pelo córtex, né? E aí, se vocês se lembram da primeira aula, né, do nosso curso, vocês vão lembrar que essa parte ainda não está tão desenvolvida nos adolescentes, né? Ela ainda está em desenvolvimento, o que significa que os adolescentes têm mais dificuldade com essas habilidades. Ou seja, eles têm mais dificuldade de se autorregular, como a gente já conversou, né? Então, esses são alguns fatores que dificultam a autorregulação, de uma forma geral, né? Primeiro, a idade, né? Como a gente já falou, a adolescência e a infância, né? São etapas em que é mais difícil se autorregular, a gente tem menos repertório para isso, né? Trauma, né? Então, pessoas que sofreram traumas são mais facilmente sobrecarregadas por emoções intensas, né? Mais facilmente entram em estado de desregulação. O trauma pode nos colocar em um estado de alerta meio constante, né? Que pode dificultar nossa capacidade de lidar com o estresse, né? Então, às vezes, em situações que pareceriam corriqueiras, né, para outra pessoa, isso pode ativar reações muito intensas, né, em pessoas que sofreram traumas, né, que têm essas cicatrizes, né, que facilmente são reengatilhadas, né. Daí, contextos adversos, né. Então, se uma pessoa está numa situação muito difícil já, um contexto de muito estresse, com violência, com falta de afetividade, falta de apoio, às vezes pobreza, né, escassez material, se torna muito mais difícil se autorregular, né? Porque a linha de base dela de bem-estar já é ruim, né? Já é difícil, assim. Então, se torna difícil enfrentar as situações, as dificuldades da vida com a capacidade de, né, se autorregular diante das nossas emoções, dos nossos sofrimentos. Por fim, a falta de prática, né? Então, se não nos ensinaram habilidades que estão ligadas a essa capacidade de se autorregular, ou se a gente não pratica, se a gente não treina, né? Isso pode dificultar, né, a nossa autorregulação. Como tudo na vida, a gente não nasce sabendo, né? A gente precisa aprender e praticar para se tornar bom nisso, né? Como vocês podem ver aqui, todos esses fatores, né, ou pelo menos os 3 primeiros, estão presentes nas vidas de muitos dos adolescentes, né, do socioeducativo. Então, a gente pode ver que eles têm uma dificuldade a mais, né, para realizar essa função tão importante, tão fundamental, né, para a vida, para a nossa saúde, para o bem-estar das pessoas à nossa volta, né, que é a autorregulação. Então, vocês devem lembrar também do nosso modelo do cérebro, né, também da primeira aula, né. A gente comentou ali que
né, às vezes, essa tampa aqui, que é a parte mais racional do cérebro, abre, né, com os adolescentes. E o que fica exposto é um fio desencapado emotivo, né, que lida com tudo de uma forma muito emocional e muito intensa, né, e não tem essa contraposição da razão que equilibra isso um pouco, né. Então, esse fio desencapado acontece com todo mundo, né, independente da idade. Mas para os adolescentes é mais fácil chegar nesse ponto, exatamente porque essa parte não está tão desenvolvida ainda neles, né? Então, quando um adolescente está desregulado, né, que é exatamente quando essa tampa se abre, ele não processa informação e linguagem, ou seja, você pode falar com ele que ele não vai entender, ele não vai processar aquilo ali, se ele está no estado realmente de desregulação, né? Ele não vai ser capaz de pensar nas consequências dos atos dele, né? Ele não vai se lembrar das punições passadas, né? Então ele pode ter tido esse comportamento já 1000 vezes e sempre ele foi punido. E se ele entrar no estado de desregulação de novo, ele é capaz de fazer de novo. E ele não consegue imaginar respostas alternativas, né? Então é realmente um estado muito difícil, né? Muito difícil de se lidar, muito difícil de se viver, né? E é por isso, né, que antes de mais nada, assim, em momentos de crise de outra pessoa, quando a gente está diante de uma outra pessoa que está desregulada, né, se recomenda não falar demais, né, exatamente porque esse aspecto cognitivo da pessoa não está funcionando direito, né, então a gente pode tentar dar conselhos, falar, e a pessoa não vai processar aquilo, só vai sobrecarregar ela mais, né, lembrando que o sistema nervoso já está desequilibrado, né. Já está hiperexcitado muitas vezes, né? Então, se a gente fala mais, joga mais coisa em cima dela, isso não ajuda, né? E aí, quando a gente fala só mesmo o essencial, o que a gente achar que é essencial, né? E dar um bom tempo para a pessoa processar o que foi dito, né? Antes de dizer algo novo. Então, não adianta ficar jogando ideias em cima dela, porque ela não vai ter condições, ela não está em condições de processar aquilo, né? Também é recomendado que a gente não fique argumentando com ela, né? Então, se a gente diz alguma coisa, ela reage mal, diz, não, isso aí você não sabe de nada e tal. A nossa tendência é de tentar argumentar, tentar persuadir, né? Dizer, não, veja bem e tal. E não vai adiantar também, né? Isso também não funciona quando a pessoa está em estado de desregulação. Não ajuda. Então, também é recomendado não falar em um tom de voz alto, né? Não ficar falando sobre as consequências dos atos dela. Parece que vai ajudar, mas na verdade só deixa ela mais nervosa, né? Mais preocupada. Ou seja, é muito difícil lidar com uma pessoa que está desregulada, né? Por isso que a gente tenta trabalhar habilidades de forma preventiva, né? Então, antes dela entrar nesse estado, a gente vai tentar trabalhar essas habilidades que vão ajudar ela, né? Em momentos de emoções intensas, né? Então, aqui tem uma frase do Dr. Ross Greene, que é um psicólogo bem famoso, foi professor em Harvard e tal. Ele estudou bastante e produziu muito sobre crianças e adolescentes desafiadores comportamentalmente, ele dizia. Então, adolescentes e crianças que se comportam de uma maneira difícil, né? E aí ele diz o seguinte, que as crianças e os adolescentes que se comportam de maneira desafiadora são assim porque eles não têm as habilidades necessárias para não ser assim. Então, crianças e adolescentes se comportam bem sempre que conseguem. Essa é uma frase que ele falava muito, né? Então, ele criticava muito essa ideia, né, da criança e do adolescente que é manipulativo, que é maldoso por natureza, que só quer atenção, que não liga para ninguém e tal. Ele dizia que se ele está se comportando de uma maneira difícil, é porque ele não está conseguindo, né, se comportar de uma maneira fácil, né? Porque não é legal para ele também se comportar de uma forma desregulada, né? Então, nesses momentos de desregulação dos adolescentes, né,
em que eles estão muito nervosos, ou então muito ansiosos, ou então muito eufóricos, ou então deprimidos, né? Letárgicos, enfim. A gente precisa se entender como parceiros deles, né? Como aliados, não como rivais. Porque ele não tá ali porque ele quer, né? É porque ele não consegue fazer diferente mesmo, né? Então, mais do que recompensar ou punir os adolescentes com dificuldades comportamentais, né? A gente precisa ensinar as habilidades que estão por trás dos comportamentos que a gente quer que eles tenham, né? Se a gente quer que eles tenham autocontrole, né? Se autorregulem, tenham empatia, a gente precisa trabalhar isso com eles, né? Não adianta punir eles se eles não têm as habilidades necessárias, né? Como eu pedi alguém para fazer um bolo, sendo que eu não dei nenhum ingrediente para ela, né? Ela não vai ter como fazer. Então, puni-la não vai dar a ela as ferramentas necessárias, né? E aqui é igual. Então, o que a gente pode fazer é tentar trabalhar essas ferramentas que vão ajudar eles, né, nos momentos de desregulação. Se eles não aprenderem essas ferramentas, a gente não pode esperar que eles saibam fazer diferente, né? Porque, né, repetindo, né, não são habilidades naturais, inatas, né? Elas são treinadas, elas têm que ser ensinadas, praticadas. Então, que habilidades, né, que a gente pode cultivar para prevenir a desregulação? Aqui, de novo, né, a gente não vai focar em estratégias mentais, né, muito que passam pela mente para lidar com as emoções. A gente vai focar na via do corpo, né, de fortalecer o corpo quase como uma ferramenta de bem-estar mesmo, né? Diante de emoções intensas, então, como manter um mínimo de bem-estar, né? Ou seja, a gente vai, diante da raiva, a gente vai sentir um pouco de desconforto, né? Quando a gente está sentindo raiva, quando a gente está sentindo tristeza. Mas existe um ponto em que a gente se desregula, né? Que é o ponto que a gente se sente totalmente sobrecarregado, a gente não se sente capaz de tomar decisões, né? A gente fica realmente fora de si, né? Assim, não se sente capaz de pensar, né? Todos aqueles sintomas que a gente já conversou sobre a desregulação. Então, as estratégias que a gente vai apresentar aqui, elas são muito melhores se elas forem treinadas antes, né? Ou seja, não é legal esperar o momento da crise para experimentar essas estratégias, né? É melhor ir praticando essas habilidades de uma forma preventiva, né? Porque é bem mais fácil aprender a nadar em uma piscininha de borracha, né? Em uma piscininha pequena, do que em um mar revolto, né? No meio de uma tempestade, né? Então, é mais fácil ir aprendendo a lidar com as emoções no dia a dia do que esperar um momento de crise, né, para treinar essas emoções, para treinar essas estratégias, né. No projeto Estamos Junto, a gente usa algumas delas, né, em algumas oficinas com os adolescentes, né, e a ideia é que vocês possam desenvolver elas também, tanto na vida pessoal de vocês, porque elas são especialmente úteis para esse público, mas elas são úteis para todo mundo e funcionam com todo mundo, né, de forma geral. Tanto para vocês quanto para eles, né? Então, estimular isso neles, ter momentos para praticar isso, enfim. E ir notando aos poucos como isso vai facilitando, né? Como isso vai gerando frutos. Então, antes de falar sobre a estratégia em si, né, a gente queria fazer só mais um comentário rápido que explica o porquê dessa estratégia, né? Esse pesquisador aqui, o Alan Wallace, né, ele é um dos fundadores daquele programa que a gente comentou na aula passada, do Paul Ekman, né, aquele programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, Cultivating Emotional Balance, né. E aí ele diz o seguinte, né, em uma provocação para a gente, né, nosso estado mental normal é um distúrbio obsessivo compulsório delusório. Ele está dizendo que nós, enquanto seres humanos, somos obsessivos compulsórios delusórios. A gente sofre desse distúrbio, né? Claro que ele não está dizendo que é um distúrbio real. É só é como se fosse, né? É uma provocação, assim. Ele está dizendo que a nossa mente funciona assim, em geral.
E isso é muito prejudicial, né, para a gente e para as outras pessoas. Felizmente, é um funcionamento que a gente consegue mudar, né? A gente vai falar um pouco sobre como, assim. Mas vou explicar primeiro esse termo, o distúrbio obsessivo compulsório delusório, né? Então, queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já tentaram, alguma vez na vida, parar de pensar em alguma coisa e não conseguiram? Provavelmente sim, né? Eu diria que com certeza sim. A mente pode ficar dias remoendo uma coisa que a gente quer parar de pensar, talvez anos remoendo uma coisa que a gente não quer mais pensar naquilo e ela continua obsessiva, né, naquilo. Então esse é o aspecto obsessivo da nossa mente, que é involuntário, que ela vai e a gente não consegue segurar. Então você já foi arrastado por algum pensamento, ou seja, surgiu um pensamento que você não queria dar atenção para aquilo, mas a sua mente vai, como se o pensamento fosse magnético, né? Esse é o aspecto compulsivo da mente, então ela gruda nos pensamentos, se fusiona com eles, né? Então já aconteceu de você ter se enganado completamente a respeito de alguém ou de alguma coisa? Provavelmente sim, né? E esse é o aspecto delusório da mente. Então ela nos engana, né? A gente acredita no que ela nos diz, né? A gente acredita nos nossos pensamentos, nas nossas visões de mundo e ainda assim muitas vezes elas se provam erradas, né, pra gente. Então, isso tudo está ligado à desregulação. Então, quando a gente se desregula, a gente se torna ainda mais obsessivo, compulsivo e delusório, né? A mente fica fora de controle, né? Os pensamentos ficam. A nossa mente fica pulando de pensamento em pensamento e a gente não consegue controlar. A nossa mente nos engana, né? Então a gente coloca o óculos da emoção e vê tudo distorcido e acha que é aquilo mesmo, mas na verdade não, né? E a gente percebe depois, né? Nossa, não era nada daquilo, e eu tinha certeza, né, na hora, de que aquela situação era assim o assado, né? Então, como que a gente cura esse distúrbio, né? Esse distúrbio. Se na desregulação a gente não consegue controlar os pensamentos, a gente é arrastado por eles, enfim, a gente cura esse distúrbio, uma das formas de curar é aprendendo a direcionar a nossa atenção. Então, a gente é capaz de direcionar a nossa mente. Então, ela quer ir para um pensamento e a gente consegue, treinando isso, né, a gente consegue colocar ela onde a gente quiser que ela fique. É uma habilidade que leva tempo para se cultivar, assim, mas ela é muito, muito útil, ela é realmente muito importante, né? E a gente pode praticar ela aos poucos. Aqui a gente vai ver um pouco como, né? Então, aqui tem uma frase do William James, né? Que é um psicólogo americano muito famoso. Ele diz: a cada momento, aquilo a que prestamos atenção é a nossa realidade. Então, por isso que é muito importante direcionar a nossa atenção, né? Porque se a gente está se a nossa mente está num lugar terrível, assim, pensando em coisas que nos fazem sofrer, né? Ou em memórias muito difíceis, ou projetando, fantasiando sobre o futuro, né? Que também nos faz sofrer, nos gera ansiedade, enfim. Essa é a nossa realidade. Onde a nossa mente está é a nossa realidade, né? A nossa mente é a nossa atenção. Então, se a gente é capaz de colocar nossa atenção em lugares que nos geram bem-estar, né? Que nos geram conforto, essa se torna a nossa realidade. Por isso que é tão importante aprender a direcioná-la, né? E aí, diante de uma emoção intensa, né? O que a gente está propondo com direcionar a sua atenção não é se distrair, né? Tipo assim, vou assistir um filme no Netflix. É reconhecer que a situação está difícil demais, né? Que a gente está sobrecarregado, que o mal-estar está intenso demais, que a gente não vai conseguir resolver aquilo ali agora, enfim. E dar um pause naquilo, colocar nossa atenção em algum lugar que nos traz real conforto ao corpo, né? Lembrando daquele primeiro componente que é equilibrar o corpo. E a partir disso, descobrir, né, que a gente vai se sentindo um pouco melhor, se torna um pouco mais capaz de navegar naquela emoção.
E aí uma das práticas mais famosas, né, para se aprender a direcionar a mente é a meditação, né? Eu não sei se já receberam instruções de meditação, né? Se já procuraram tentar aprender, enfim. Mas geralmente é isso, né? Sente-se em uma posição confortável e foque na sua respiração. Então, tudo vai acontecer. Você vai pensar em 1000 coisas, vão vir 1000 pensamentos, 1000 emoções, memórias, enfim. Você vai se distrair muitas vezes, mas simplesmente volte para a respiração. Cada vez que você se distrair, volta para a respiração. Isso é direcionar a nossa atenção, né? A mente vai e a gente coloca ela de volta. A mente vai e a gente coloca ela de volta. Então, essa é uma prática a mais famosa, né? Talvez de direcionamento da atenção. E a gente pode ver o quanto ela é benéfica, né? Vendo quem pratica ela muito, como que a pessoa é, né? Então, pensando assim, né, de uma forma bem estereotipada, assim, os monges, né? Os monges budistas, enfim, que são as pessoas que meditam por horas no dia, né, horas por dia, 7 dias por semana. Como são essas pessoas na vida, né? Elas são famosamente, né, pessoas calmas, pessoas pacíficas, pessoas sábias, né? Pessoas que têm insights, pessoas compassivas, né? Que têm compaixão pelos outros seres vivos. Coisas que a gente quer cultivar também, né? Todos nós queremos ser mais calmos, mais presentes, mais sábios, né? Mas não é só meditando, né, com foco na respiração que a gente aprende a direcionar a nossa atenção, né? Então aqui a gente vê nessa imagenzinha, né, tudo que acontece em uma sessão de meditação. Então a mente vai, e você consegue redirecionar ela, né, pro momento presente ou para a respiração, enfim. Né, aqui está sintetizada aqui a capacidade de redirecionar a nossa atenção. Então a mente vai, mas a gente coloca ela de volta. Mas não é só assim, né, que a gente pode treinar essa habilidade, sentando com o incenso, meditando, e tal. Apesar de essa ser uma prática muito poderosa, né, que tem muitas evidências científicas de como ela é, assim, excelente, né, para cultivar bem-estar mesmo, né, e felicidade mesmo, né. Mas aqui a gente não vai falar sobre ela muito diretamente, e a gente também não usa ela, a meditação formal, né, no projeto Tamo Junto, porque ela é um pouco, ela pode ser um pouco perigosa às vezes, nas situações em que a gente comentou, né, de pessoas que sofreram traumas, pessoas que têm mais facilidade para se desregular, né, focar só na respiração ou fazer um relaxamento guiado, enfim, isso às vezes pode levar à ansiedade, pode ter o efeito oposto. Então aqui a gente treina o direcionamento da atenção de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais simples e um pouco mais estruturada. Então agora a gente chega, enfim, né, à estratégia que a gente quer apresentar aqui hoje. É uma estratégia de direcionamento da atenção dividida em 3, né? Então tem 3 estilos de direcionamento da atenção que a gente pratica aqui. São recursar, aterrar e rastrear, né? Então, primeiro falando sobre recursar, essa estratégia, ela é uma estratégia em todas essas 3, são estratégias do Sea Learning, né, que a gente já apresentou. Ela é uma estratégia em que a gente traz à mente um recurso, né? O que é um recurso? É um objeto que pode ser externo, interno ou imaginário, né? Ele pode ser um objeto externo, por exemplo, um familiar, um amigo, né? Um bichinho de estimação, um esporte que a gente gosta de praticar, todo tipo de coisa, né? Um lugar que a gente gosta de frequentar. Objetos internos, exemplos, são memórias que a gente tem positivas, né? Ou então qualidades nossas que a gente gosta, né? Ou imaginários, né? Então, pode ser um lugar imaginário, pode ser uma pessoa imaginária, pode ser uma cena imaginária, né?
tudo isso vale, né? Mas os recursos, então, são objetos que trazem conforto, segurança e bem-estar. Ou seja, todo mundo tem recursos, né? Mesmo as pessoas que estão em situações muito difíceis, assim, todos nós temos, nem que seja, né, a capacidade de imaginar alguma coisa que traga conforto, segurança e bem-estar, né? Mas, em geral, a gente consegue identificar coisas reais, né? Coisas que não são imaginárias, pessoas, memórias, lugares, atividades, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que quando a gente imagina, a gente coloca a nossa atenção nisso, a gente sente conforto, a gente sente segurança, a gente sente bem-estar, nem que seja bem levemente, né? Então, essa estratégia, né, propõe que a gente mapeie e colete, né, como se fosse um tesouro mesmo, né? Guarde meio que na nossa mente, ou pode ser registrando mesmo, né? Essa é uma das atividades que a gente faz com os adolescentes, um registro desses recursos, né, para que eles tenham em mente, facilmente acessíveis, né, quando eles precisarem, esses objetos que trazem bem-estar, né? E aí que a gente guarde isso como se fosse um tesouro mesmo, porque é um tesouro, né? É uma coisa, são objetos que se a gente foca neles, né, deixa que eles fiquem com a gente um tempo, né, na nossa mente, na nossa atenção, eles são capazes de gerar muito bem-estar mesmo, né? E a gente pode, né, de novo, né, essas 3 estratégias podem ser usadas no dia a dia, simplesmente porque elas trazem bem-estar, né, sempre que elas são praticadas. E elas podem ser usadas nos momentos de crise, né? Mas para isso é bom que a gente tenha treinado antes, né? Fazer cada uma delas. Porque elas levam um tempo, né? A gente leva um tempo para ficar bom nisso, né? Para realmente sentir os efeitos positivos disso. Então, o que a gente faz, né? Como a gente usa esses recursos, né? A gente coloca a nossa atenção nisso, nesse objeto, na nossa mente, né? Traz ele à nossa mente. E aí foca, né, coloca a nossa atenção nas sensações físicas que ele traz, né, positivas ou neutras, né? Então, num momento de desregulação em que a gente está sentindo muitas sensações desconfortáveis, né, sensações negativas, trazer um recurso desses à mente, né, focar, ser capaz de direcionar nossa atenção a ele e ficar com ele um tempo, vai lentamente criando mais sensações positivas, né, ou neutras. E é isso que a gente quer, porque é isso que vai desmontando aquele estado de desregulação. Então, se o recurso é uma coisa que a gente traz à nossa mente, né, e depois foca nas sensações físicas, aqui na prática de aterrar, né, nessa estratégia, a gente foca realmente diretamente na sensação física. A gente foca no contato físico com objetos, né, que dão uma sensação de suporte pra gente, né? Pode ser a cadeira, pode ser o chão, pode ser a cama, né? Pode ser algo que a gente segura na nossa mão, pode ser uma mesa na qual a gente se apoia, pode ser uma parede na qual a gente se apoia, coisas que dão a sensação de suporte, a sensação de segurança, né? E novamente, né? Às vezes a gente não consegue detectar isso de imediato, né? Então eu posso tentar colocar minha atenção no suporte aqui da cadeira e sentir que isso não está adiantando, né? Mas isso é algo que tem que ser praticado, né? A gente vai se tornando cada vez melhor nisso, né? Quanto mais a gente pratica colocar atenção nessas sensações. E aí, esse contato físico, né, com objetos, ele costuma produzir exatamente uma sensação de segurança, que é o que nos tira do estado de desregulação, muitas vezes, né? A desregulação, como a gente comentou, vem quando a gente sente que a gente está ameaçado, né? O sistema nervoso responde como se ele estivesse sob ameaça. Então, quando a gente dá uma sensação de segurança para ele, ele vai relaxando, né? Vai recuperando um equilíbrio, né? Um lugar de maior bem-estar.
E por fim, a capacidade de rastrear, né? Essa estratégia está presente nas outras duas. É a capacidade de notar sensações no corpo todo, né? Então, ser capaz de sentir, né, o que a gente... as sensações físicas do topo da cabeça até a ponta do pé, né? De rastreá-las, né? E de reconhecer se elas são positivas, negativas ou neutras. Então, essa capacidade, né, nos ajuda a entender quais são os sinais de bem-estar e quais são os sinais de mal-estar, né? Entendendo os sinais de mal-estar, a gente consegue pegar a desregulação antes dela acontecer, a gente vê que ela está surgindo, né? Então, de novo, sempre na tentativa de prevenir uma desregulação. Mas uma vez que a gente está no estado desregulado, essas 3 estratégias também funcionam. Então, se a gente está num momento de muito desconforto físico, a gente consegue colocar a nossa mente em sensações positivas ou neutras, né? Então, mesmo que numa emoção muito intensa, né, a gente esteja se sentindo muito mal fisicamente, a gente sempre tem uma parte do corpo, né, que está um pouco mais relaxada, um pouco mais, no mínimo, neutra, né? E se a gente foca ali, isso vai ampliando esse bem-estar, né, que está presente ali para o resto do corpo. Vai surgindo uma sensação de segurança, de maior relaxamento, né? Mas, de novo, né, isso tudo tem que ser praticado para funcionar bem, né? Em um momento de crise. E pode parecer pouca coisa, né? Às vezes, quando a gente vê da primeira vez essas 3 estratégias, que podem ser usadas juntas, né? As 3 juntas, uma seguida da outra, né? Enfim. Pode parecer que não vai adiantar muito, né? Diante de uma emoção tão intensa. Mas elas funcionam muito, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nelas, mais poderosas elas ficam, né? Então, e elas são muito úteis para crianças e para adolescentes, né? Porque eles sofrem muito com as emoções, né? Eles ainda não têm tantas habilidades cognitivas para lidar com elas, né? E precisam de ferramentas simples, né, para usar no dia a dia. Então, essas aqui funcionam bem. Essa foi a nossa aula número 5, pessoal, sobre autorregulação. Então, a gente vai propor para vocês também, da mesma forma que a gente fez na última aula, né, uma prática que a gente vai lançar em breve para vocês tentarem colocar, né, em ação essas estratégias de autorregulação, experimentarem, né, por vocês mesmos. E aí, fora isso, fora essa pílula com a prática que a gente vai propor, a gente vai se ver, então, na semana que vem, com a nossa aula de número 6. Muito obrigada pela presença de vocês. Até mais.